Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais um dia de leitura. Antes de nós iniciarmos a leitura, vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um dia de leitura bíblica. Pedimos que ao ler a Tua palavra, o Senhor ministre ao nosso coração, abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, e o Senhor faça algo em nossas vidas através do poder da Tua palavra, Pai. Onde alcançar, onde chegar a leitura desta palavra, vidas sejam alcançadas, abençoadas, transformadas pelo poder da Tua palavra. É o que nós oramos agora, cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos fazer 3 leituras bíblicas. Primeiro é o livro do profeta Daniel, capítulo 11, do versículo 21 ao versículo de número 45. Segunda leitura, segundo livro de Samuel, capítulo 18. E a terceira leitura, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao 37. Vamos iniciar em Daniel, capítulo 11, a partir do versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano e com os braços de uma inundação. Será arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. E repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, e suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses 2 reis terão o coração atento para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no seu tempo determinado. Então, tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará que ele aprouver, e tornará para sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto, e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora, e aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias, e caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, e alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo
que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas o Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis, e haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o receberam, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará, e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Próxima leitura, livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 18, segundo livro de Samuel, o capítulo 18 inteiro nós vamos ler. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, 1/3 debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhe disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda a terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que da espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que, vendo um homem, o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: pois que ouviste, porque não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Diz, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata,
não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira, com o risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama Pilar de Absalão. Então disse a Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita, vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse, corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as 2 portas, e o sentinela subiu ao terraço da porta junto do muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei, se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse, eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei, também este traz novas. Disse mais a sentinela, vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei, este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei, paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei, vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Ahimaás, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei e a mim teu servo, porém não sei o que era. Disse o rei, vira-te e põe-te daqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita e disse, anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita, vai bem com o jovem Absalão? E disse o cuxita, sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Última leitura, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 14, Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14 até o versículo de número 37. Marcos 7, 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouve-me, vós todos, e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele
o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no seu ventre, e é lançado para fora, ficando pura todas as comidas? Ele dizia: o que sai da boca do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Sírio-Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi para até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogavam-lhe que lhe impusesse as mãos sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se, sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família em nome de Jesus. Amém?